Ah, Luísa, mas por que eu preciso aprender sobre sistemas operacionais? Eu só quero aprender a usar o leitor de telas para poder ensinar o meu aluno com deficiência visual como que ele usa para entrar na internet. Eu realmente preciso saber o que é sistema operacional? Sim, você precisa saber o que é um sistema operacional, porque dependendo da plataforma, vão existir diferentes leitores de tela para cada plataforma. Então você precisa saber o que é para poder saber como orientar. O sistema operacional nada mais é do que um programa de computador, um software que a gente chama de utilitário, porque ele torna possível a utilização do computador, e esse programa vai fazer o gerenciamento dos recursos do computador e dividir esses recursos entre os programas que a gente chama de aplicativo. Achou muito abstrato? Então vamos ilustrar. Um sistema operacional que a maioria esmagadora dos usuários utiliza é o popular Windows, da Microsoft. O Windows, que quando a gente compra um computador já vem na maioria deles, é um sistema operacional. Quando você tem um computador, vamos dizer, com 8 GB de memória, e aí você abre o Word, o Google Chrome e o VLC. O computador já explode, mas enfim. Você abre esses programas, é o Windows quem vai fazer a divisão da memória entre esses 3 programas que você abriu. É através do Windows que você configura o seu Wi-Fi, é através do Windows que você configura um microfone novo que você comprou para o seu computador. Então, o Windows é um sistema operacional através do qual você controla o computador. A gente pode encarar ele como um gerente, né? É através dele que você gerencia o computador. Ele faz a comunicação entre você, o usuário, e o computador. E também com os aplicativos que você vai abrir em cima dele, porque você não tem como abrir o Word ou o Google Chrome se você não tiver o Windows instalado, né? Você precisa ter um sistema operacional, porque é ele que vai te permitir operar o computador, né? E o Windows é o sistema operacional mais famoso entre os usuários comuns, né? Que não são de uma área de atuação específica, como editores de vídeo ou programadores. Enfim, né? Os usuários de nível básico, na grande maioria das vezes, só conhecem o Windows. Principalmente por uma herança histórica. Durante muito tempo e até hoje, o Windows, ele teve uma espécie de hegemonia, né? Durante muito tempo foi quase até do que um monopólio. E aí isso resultou na Microsoft, que é a proprietária do Windows, indo parar num tribunal lá nos Estados Unidos, e aí para não ser acusada de monopólio, ela salvou a Apple. Foi um babado gigantesco lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, chamado processo antitrust, onde a Microsoft foi acusada pelo governo americano de práticas monopolistas. Contextos históricos à parte, o fato é que, por conta dessa hegemonia que a Microsoft, proprietária do Windows, fez aí ao longo do tempo, a maioria das pessoas que usam o computador para fins básicos associa computador com o Windows. Então, o meu Windows está com defeito. E às vezes não é o Windows que está com defeito, é o computador da pessoa, né? Mas como para a pessoa o computador é o Windows, então as pessoas se acostumaram a associar as duas coisas. E aí, o conceito de sistema operacional acabou ficando transparente para as pessoas que não são da área, né? Porque, afinal de contas, elas pensam que o computador é o Windows, então elas não enxergam o Windows como mais um sistema operacional. Elas enxergam o Windows como sendo o computador. E aí, elas criam categorias de computadores diferentes para poder dar nome para um computador que não é com o sistema operacional Windows. Então, o mesmo modelo de computador, só que com o Linux instalado, as pessoas vão falar, vixe, esse computador é diferente, é um computador Linux, né? É um computador Linux, como se fosse um computador do tipo Linux, né? A gente tem os computadores normais, que são os computadores do tipo Windows, e esse computador aqui é diferente, é do tipo Linux, ou o computador da Apple. É assim que as pessoas costumam chamar
os produtos da Apple, Macintosh e por aí vai, né? Como se fossem tipos diferentes de computador. Novamente, como se fossem modelos diferentes de carro, porque para as pessoas de fora da área é como se o próprio sistema operacional fosse o computador, quando na verdade não. O computador é aquele ecossistema que eu mencionei que vai fazer todo aquele fluxo de informação, e o sistema operacional é o gerente que vai proporcionar toda essa comunicação, que vai mediar esse meio de campo aí. Só que o sistema operacional não é o computador. Ele é um programa como qualquer outro, cuja tarefa é gerenciar os recursos da máquina. Como eu falei, a gente teve durante muito tempo a hegemonia da Microsoft e muitos usuários associam o computador com o Windows e sistema operacional como só sendo o Windows. E o que não é o Windows que é diferente. Então é o computador da Apple ou um computador com Linux. Só que, na verdade, essa confusão acaba acontecendo pelo seguinte motivo. Vamos comparar com uma televisão, ou com uma rádio, ou com revistas, né? A maioria das emissoras de TV possuem proprietários, assim como a maioria das revistas e a maioria das emissoras de rádio. E a gente tem poucas emissoras de TV que são públicas, né? São as governamentais, e jornais que são universitários ou que são comunitários, e rádios comunitárias que cada pessoa pode chegar lá e fazer um programa na linha que bem desejar, né? Os sistemas operacionais, eles funcionam de uma forma um pouco parecida. O Windows, ele é um sistema proprietário, ele tem a propriedade intelectual dele pertencente a uma empresa registrada, que é a Microsoft, e a Microsoft é dona da patente do Windows, ela é dona do Windows, né? O Windows está para a Microsoft, assim como a Globo para o Roberto Marinho, assim como o SBT para o Silvio Santos, assim como a Record para o Edir Macedo, e assim vai, né? O Windows, ele tem uma empresa que determina o que vai ser empregado na sua construção. De igual forma, a Apple, né? Então, o macOS, que é o sistema operacional tanto do Macintosh, que é o computador da Apple, né? Falando no popular, quanto do sistema operacional do iPhone, são dirigidos por uma empresa, que é a Apple. Então, a Apple, ela detém os direitos intelectuais sobre o macOS, sobre o iPhone, sobre o Macintosh, e eles determinam os rumos que desenvolverão esse sistema, né? É um sistema controlado por uma empresa. Linux seria como uma rádio comunitária ou uma empresa pública, né? É um sistema, na verdade, é um kernel, né? É um motor apenas. Então, seria apenas o que está por baixo do capô. E qualquer pessoa pode pegar esse motor de sistema operacional e combinar com uma série de peças gratuitas. É como se fosse uma prateleira gigantesca. Dentro dessas prateleiras, eu tenho as interfaces gráficas, que é aquilo que o usuário vai enxergar. Eu tenho os gerenciadores de arquivos, que é por onde os usuários vão manipular os arquivos deles. E eu tenho gerenciadores de drives e de equipamentos de todas as naturezas, né, ali. E aí, qualquer pessoa pode chegar, pegar o motor Linux, que é o motor do sistema operacional, e aí, em cima desse motor, fazer a combinação de peças que bem entender para projetar sistemas operacionais personalizados. É como uma fábrica de carros, por exemplo. Eu posso ter um Fiat Uno, eu posso ter um Palio, e como a fábrica de carros é a mesma, eu posso ter peças internas que esses modelos diferentes vão compartilhar entre si.
Agora vai aí alguns exemplos de sistemas operacionais que são Linux, né? Lembrando, Linux é o motor. Sistema operacional é o que nasce das combinações aí dessas rádios comunitárias, do povo que pega e monta seus próprios sistemas a partir dessas peças gratuitas que estão aí para todo mundo usar, né? Então, o exemplo mais famoso que a gente tem de distribuição Linux é a distribuição Ubuntu, que é a que eu utilizo, inclusive, só que eu utilizo até pouco tempo atrás eu usava a Ubuntu oficial, só que agora eu estou usando a Ubuntu Mate. A gente também tem o Linux Mint, que também é muito queridinho aqui no Brasil, tem muito professor que usa, principalmente de curso de computação, por aí afora, mas tem muita galera que gosta mesmo do Linux Mint. Outro exemplo de distribuição Linux que a gente tem é o Debian, uma distribuição muito antiga, mas que ainda está em uso hoje, que é basicamente texto, fundamentalmente baseado em texto, é o Slackware. Quais são as partes fundamentais de um sistema operacional? Eu não vou entrar em detalhes, porque afinal de contas isso aqui é só para dar contexto, mas tem 3 partes que a gente precisa ter na cabeça. A primeira é a interface gráfica. E o que é a interface gráfica? É todo o conjunto de janelas, botõezinhos, luzinha, corzinha, pasta, que é criado para facilitar o entendimento do usuário sobre as informações do computador e permitir que o usuário interaja com essas respectivas informações. Então, todo esse jogo de janelas e botões e links e piruagem é o que a gente chama de interface gráfica, né? É a primeira parte dos sistemas operacionais. Esse aspecto visual, para as pessoas que enxergam, é extremamente importante, né? Porque muitas pessoas olham para o aspecto da interface gráfica da Apple, né, a estética da interface gráfica da Apple, e reconhece de cara que estamos em um macOS, né? Muitas pessoas olham para o menu iniciar e reconhecem que estão no Windows, né? E as pessoas de fora da área técnica, quando olham para o sistema, não reconhecem que é da Apple, nem do Windows, e aí elas percebem que estão diante de um Linux, elas colocam a mão na cabeça, se desesperam, começam a chorar loucamente e percebem que é o Linux, né? O fato é que a interface gráfica tem um apelo muito grande e o leitor de telas, quando ele vai proporcionar retorno para as pessoas cegas, ele vai interagir com essas interfaces gráficas, né? E aí que começa a gente a entender por que tudo isso é importante. Porque, como eu falei, cada universo desses sistemas operacionais vai ter o seu próprio leitor de telas. Então, o Windows, ele é o que tem uma oferta muito grande, né? Ele tem o JAWS, que é um leitor de telas pago, custa $1, inclusive, né? Para abrir o explorador de arquivos, pressione Windows mais E. Windows E. Explorador de arquivos. Modo de exibição de itens. Caixa de lista somente em leitura. Para ir para um item, pressione as setas. Modo de exibição de itens. Caixa de lista de multisseleção. Pastas frequentes expandido. Não selecionado. Downloads. Sim, 1 de 28. Ele tem o próprio narrador da Microsoft, que já vem no Windows. Configurações janela. Usar o narrador. Ativar o narrador. Botão de alternância. Ativado. Vamos com o tab. Link. Abrir início do narrador. Link. Exibir o guia completo do narrador online. Espaço. Espaço. Guia completo do narrador. E ele tem o mais utilizado aqui no Brasil, gratuito, de código aberto, que é o NVDA. Lista de elementos. Diálogo. Árvore. 1. Ativando o Microsoft Word 4.1 de 64. Por exemplo, aí eu desço com a seta, vejo os itens, ó. 1.1 Iniciando o Word por meio do 1.2 Iniciando o Word 2 Criando um documento novo 5.4 de 60. Aí você quer ver isso aqui, ó, criando um documento novo. É só dar Enter, ele vai te levar para esse ponto no texto. Apostila de Word 2. Ele fala o nome do documento, né? Mas olha só, vou subir com a seta. Fora de frame in. Vou descer. Cabeçalho nível 3.2 Criando um documento novo. Em branco. Tô descendo com a seta. Tendo aberto o Microsoft Word.
para criar um novo. Ok? Nos sistemas operacionais Linux, baseados em Linux, o leitor de telas que a gente tem é o Orca, né? Leitor de telas Orca. Bom, pessoal, estou aqui no Ubuntu Mate, que é o sistema operacional que eu utilizo. Vou demonstrar rapidamente o leitor de telas Orca. Eu posso pressionar aqui Visão em ícones. a tecla Windows, né? Que é a tecla do menu iniciar, como muita gente conhece. Janela. Texto. Digite para procurar. E aí é meio que exatamente igual ao menu iniciar. Eu posso digitar o que eu quero ou eu posso ir... Tab. Favoritos. Tudo. Acessibilidade. Acessórios. Administração. Apps do Chrome. Selecionado botão de opção. Com a seta para baixo ele vai lendo para mim. Área control da esquerda. Na área de trabalho, se eu pressiono as teclas Windows, que é a tecla do menu iniciar, junto com a letra E, Louise quadro. Visão em ícones. ele me chama o explorador de arquivos e eu posso consultar as minhas pastas. Área de trabalho pasta. Áudio pasta. Documentos pasta. Downloads pasta. Eclipse Workspace pasta. Imagens pasta. Modelos pasta. Música pasta. Alt F4. Área de trabalho, control da esquerda. Uma coisa que eu costumo fazer com frequência para entrar em sites e tudo mais é chamar o terminal através das teclas Ctrl Alt T. Control Alt da esquerda. Louise latitude backspace. Aí eu faço geralmente Google Chrome, G L E hífen tab Chrome. pressiono o Tab que ele já completa para mim, dou barra de espaços, Espaço. H T T S Shift 2 pontos. Barra www.p C D N A E S C O L A ponto C O M ponto BR. e aí eu digito o site que eu quero ir direto, né? Então eu botei www.pcdnaescola.com.br e aí eu já dou Enter aqui pelo terminal mesmo. Enter. Google Chrome quadro. Carregamento de PCD na escola concluído. Página tem 4 marcos. Control da esquerda. E aí ele abre o site já direto, sem que eu tenha que abrir o navegador, digitar, tal. Eu já caio direto na pasta que eu quero e aí é só navegar normal. Então se eu pressiono 1, 1. Educação e tecnologia para todas as pessoas. Título nível 1. se eu pressiono B de button, B. Apoiar projeto. Botão de apertar. apoiar projeto. B. Sobre o projeto. Botão de apertar. Sobre o projeto. Se eu pressiono o título de nível 2, 2. Públicos que queremos alcançar com prioridade. Título nível 2. se eu pressiono o nível 3, 3. Nordeste. Título nível 3. Alt da esquerda. se fechar aqui, F4. como eu falei, cada sistema operacional tem um conjunto de leitor de telas. O Android tem um, o macOS tem outro, o Linux tem outro, o Windows outro, né? E a forma de usar cada leitor de telas é diferente. A forma de você usar o iPhone é diferente da forma de você usar o Android. A forma de usar o Windows é diferente da forma de usar o macOS no Macintosh da Apple. A forma de usar Linux também é diferente. Isso para qualquer usuário. Uma vez que cada plataforma tem seu leitor de telas, né, tem seus próprios leitores de tela, a maneira de utilizá-los vai variar de acordo com o sistema operacional em questão, né? E a gente tem que saber disso, porque a forma de usar, ela não é universal. E aí surge o seguinte questionamento: não existe uma forma para a gente poder padronizar os comandos em todos os leitores de tela e em todas as plataformas? E a resposta é, por enquanto, não. Por quê? Porque os sistemas operacionais são produtos, né? Então, o macOS é da Apple e a Apple decide qual é o melhor comportamento para o leitor de telas dele, que é o VoiceOver. E aí entram questões de propriedade intelectual, patente e money, né? Assim como no Windows a mesma coisa, assim como no Android e assim como no próprio Linux, tudo passa por questões de propriedade intelectual e licenças comerciais, né? É como eu ter diferentes controles de televisão. Eu tenho uma televisão da LG, uma televisão da Philips, uma televisão da Sony, uma televisão da Apple, né, a Apple TV, e cada uma tem o seu controle desenhado conforme as especificações definidas pela própria fabricante. E aí, padronizar esses controles ia passar por licenças de patente, por direitos intelectuais, comércio. Então, as pessoas acabam tendo modelos de controle para cada modelo de televisão. É uma coisa parecida que acontece com o leitor de telas. Então, a gente precisa saber desses conceitos para poder diferenciar.